Olá a todos, estamos em mais um episódio do Sobedcast, na terceira temporada. O Sobedcast é um sucesso e realmente é muito interessante ver todas as pessoas compartilhando as experiências aqui. É mais um bate-papo do que propriamente algo científico. Então agora eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Alberto Batista, que é quem eu vou entrevistar. O Alberto Batista certamente todos conhecem. Ele é da Venezuela, mas é com certeza um dos maiores endoscopistas do mundo, extremamente habilidoso. E eu tenho a sorte de conhecê-lo, tê-lo como amigo. E não só como endoscopista, é uma pessoa fantástica, maravilhosa e que nos visita muito, graças a Deus, aqui no HC, para passar um pouco da sua experiência, tanto de vida como da endoscopia. Então, Alberto, muito obrigado por aceitar o convite da Sobed. Vai ser um grande prazer poder te entrevistar. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Os meus amigos falam bem de mim, não? Então, obrigado. Eu também tenho o grande apreço por vocês, por você, Diogo, a grande admiração por seu pai e por tudo, em geral, pela endoscopia brasileira, que eu penso que é a melhor do mundo. Bom, vamos lá, então a gente vai falar um pouquinho do futuro da endoscopia bariátrica. Você que também trabalha com isso, mas trabalha de uma forma geral com a endoscopia terapêutica. Por sinal, foi o tema da aula que você fez ontem no nosso núcleo da endoscopia bariátrica. Queria te perguntar, você acha que a endoscopia bariátrica tem potencial para se tornar o método, não diria padrão ouro, mas o método mais utilizado no manejo da perda de peso, uma vez que a população vem cada vez mais se tornando obesa, e a endoscopia acaba sendo algo mais invasivo. A endoscopia não, a cirurgia é algo mais invasivo, e que a gente sabe que está tendo uma taxa de reganho de peso excessiva. Então você acha que a endoscopia bariátrica, qual o papel dela no futuro? Ela vai realmente se tornar o método de preferência, pelo menos inicial? Acho que há um grupo de doentes que têm uma obesidade muito severa, muito mórbida. Como eu percebo isto é que esse grupo de pacientes ainda vai precisar de uma cirurgia. Paciente 300 kg, 350 kg, são pacientes que ainda vão precisar de cirurgia, penso. Mas o grande grupo de pacientes com obesidade moderada, obesidade leve, eu penso que vão terminar sendo levados a tratamento primário com a mistura de endoscopia e tratamento médico, ou só endoscopia. Endoscopia na obesidade como tratamento primário é enfocado em restritivos, procedimento restritivo, só procedimento restritivo. Então, nós precisamos, para fazer ótimo esse tratamento, que também seja incluída a parte metabólica. Então, a parte metabólica pode ser feita derivando, por exemplo, o duodeno, derivando todos as mediadores que se ativam ou desativam no duodeno, que isso é um dos princípios mais importantes da bypass gástrico. Então, se você logra conseguir fazer essa parte metabólica, eu penso que a somatória da restrição endoscópica e as alterações metabólicas, a melhoria metabólica, pode levar a endoscopia ser a primeira lesão em um grupo seletivo, selecionado de pacientes, de doentes que tenham obesidade leve ou obesidade média. Maravilha, eu concordo com você. Eu acho que é importante a gente frisar isso, que muitas das pessoas tratam a gastroplastia endoscópica como um método, como se fosse um sleeve, né? E não é. A gente sabe que o sleeve, ele nasceu como uma técnica restritiva e foi descoberto que não é uma técnica só restritiva. Ele realmente acelera o esvaziamento gástrico, diferente da gastroplastia, que retarda, e com isso ele tem um efeito hormonal maior, né? A comida chega mais rápido no duodeno, no intestino de uma forma geral, o que estimula o GLP-1, entre outros hormônios. Agora, a questão que fica, né, que é muito questionada pelos cirurgiões, e que eu concordo, é que toda a técnica restritiva acabou caindo em desuso, né? Você vê, por exemplo, a banda gástrica ajustável. Então, o que você falou, você tem razão. Eu acho que para pessoas com início, né, de ali um sobrepeso, uma obesidade de grau 1, eu acho que é um método que tem futuro. Eu faço muito, eu realmente acho que é um método bacana. Mas para pacientes obesos, eu vejo alguns trabalhos de obesidade severa, eu sinceramente não acho que é um bom método. Falta para endoscopia realmente um método metabólico, né? Uma técnica que a gente consiga fazer uma elastomose junto com o ilho, com o jejum, que seja segura. Várias técnicas foram tentadas. A gente sabe que o piloro, infelizmente, não deixa nada ficar nele ali para sempre. Nada, você pode suturar, você pode tratar
A pylori então, faz avançar tudo. É isso mesmo. Em relação às medicações, né, que você comentou ontem, e tá na moda, né, os análogos de GLP-1, as pessoas compram como dipirona, né? Em casa, até minha esposa, se eu abro a geladeira, tem um Ozempic e ela tem um MC menor que 25, mas é aquela coisa, as pessoas não querem ganhar peso e ficam usando isso como se fosse uma dipirona, um paracetamol, e a gente sabe que não é, né? Ele é um hormônio, e ele é um análogo de um entre-hormônio, e eu fico bem preocupado com isso. Eu acho que essa medicação sendo distribuída praticamente, apesar do alto custo, né, pelo menos para a população de uma classe social melhor, eu acho que pode ter risco no futuro. O que você pensa sobre o uso contínuo desses medicamentos, ou mesmo sem prescrição médica? Estávamos falando ontem, depois da conferência, sobre esse novo medicamento, agonistas GLP-1. Medicamento maravilhoso, mas como tudo em medicina, todo tratamento, todo procedimento, a princípio é maravilhoso. O melhor que aconteceu na história da humanidade, serve para tudo, todo mundo pode usar. Depois vem as complicações e cai no fundo. O pior que aconteceu na história da humanidade, ninguém deve usar. E depois vem o platô, que é onde encontram-se as verdadeiras indicações, a verdadeira seleção de paciente. Acho que este medicamento é muito útil, tem contraindicações, tem restrições, tem efeitos secundários que não conhecemos ainda. Então, há que esperar para ver qual é o real benefício. Acho que vai ter um lugar muito importante, muito preponderante no manejo da obesidade, provavelmente em combinação com alguns procedimentos endoscópicos, por exemplo, para o reganho de peso, pode ter uma boa um bom papel em combinação com outras coisas, mas usado da maneira que vem sendo usada é perigoso. Pode ter o paciente com problema do pâncreas, com câncer do pâncreas, história familiar do câncer do pâncreas, paciente com enfermidade da tiroides, devem evitar o uso deste medicamento. Não é dipirona. Exatamente. Eu fico muito preocupado, eu trabalho no hospital que é uma classe social bem elevada, e todas as pessoas simplesmente tomam como se não fosse nada. A gente até tem um protocolo agora de 21 dias para fazer o exame pelo risco de broncoaspirar. A gente não teve broncoaspiração, mas a gente até publicou o primeiro trabalho do mundo mostrando isso, né, junto com a equipe de anestesia, e mostra que a chance de broncoaspiração é 5 vezes maior, a chance de ter estase é 5 vezes maior do que a população normal. Então o risco é muito alto, então a gente tem recomendado esses pacientes 21 dias de jejum, e entrar com o aparelho rápido para ver se não tem, porque mesmo assim tem os pacientes que têm resíduo alimentar. E a taxa de gastrite e esofagite, isso é uma observação minha pessoal, tá? Não tem nenhum dado comprovando, é absurda. Nós baita gastrites, esofagite, sim, porque o estômago ele foi feito para receber o alimento e depois esvaziar. Isso. Ele não foi feito para você ficar com o alimento 24 horas por dia. Então eu acho que isso vai trazer algum dano futuro, e a taxa de pancreatite idiopática, né? Para quem usa o medicamento, ela aumentou muito. Não é tão idiopática, eu não acho que seja idiopática. Então a gente faz muita ecoendoscopia para procurar o fator, mas eu acho que isso vai trazer problema a longo prazo. Então tem que ser utilizado com certa moderação, sempre com indicação médica e acompanhamento. E não para sempre, né? Você não vai tomar uma medicação para tentar ser magro a vida inteira. Então eu concordo com você. Eu acho que no futuro a associação dos métodos vai trazer grandes benefícios para a endoscopia bariátrica, né? Uma outra pergunta para você. A gente está vendo vários dispositivos sendo lançados, e eles são lançados, como você disse, como a salvação do universo, e acabam sumindo. A gente tem, por exemplo, o Aspire, tem o Transpyloric Shuttle, alguns tipos de balões. O que você acha dessas técnicas? Eu acho interessante que eles insistem no mesmo dispositivo com alguma mudança. Sim. Você acha que tem alguma dessas, tem futuro, algum balão novo diferente? Você acha que isso vai mudar a endoscopia? Acho que a maioria desses dispositivos novos fazem o mesmo que o balão. Coincido com você, faz o mesmo princípio. Ocupar o espaço, ter alguma restrição, mas não é suficiente. Não é suficiente para manejar a obesidade. Como sabemos, o balão faz bem no primeiro ano, por exemplo, mas aos 2 anos, 3 anos, mais de 80% dos doentes têm o mesmo peso ou mais. Então, é temporal. É temporal. É popular. É popular porque é fácil, não está livre de complicações, pode ter complicações,
Mas a taxa de complicações é muito baixa e é fácil. É fácil. A primeira semana o paciente tem muito sofrimento, liga para o médico muitas vezes, mas depois termina aceitando os sintomas do balão, mas em Venezuela ou em espanhol temos uma frase que chama-se comida para hoje, fome para amanhã. Então, nós achamos que na maioria dos doentes o balão é isso. Se você pode aproveitar o impulso com o balão, começar a fazer exercício físico, exercitar, fazer uma boa dieta, bom, mas a maioria dos pacientes com obesidade não é suficiente. O balão, eu concordo com você. Eu acho que é um bom método. Infelizmente, as pessoas usam sem o tratamento adequado. Ele, na verdade, ele funciona como um empurrão para você mudar seus hábitos de vida. Se você perde o peso com balão e você mudou seus hábitos, você começou, por exemplo, na academia, fazer uma alimentação correta, vai ser duradouro. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não fazem. Eu, por exemplo, eu coloquei um balão na pandemia, eu ganhei peso, como todos, né? Aquela ansiedade de pandemia, ganhei 15 quilos. Coloquei o balão, em 3 meses perdi os 15 quilos, retirei o balão com 3 meses e já reganhei 13. Então, realmente o balão, para quem não muda o hábito, eu não mudei nada, é meu hábito, ele não funciona. Ele funciona e depois você reganha. Então tem que tomar esse cuidado. Aproveitando o tema, falando em balão, tem um balão deglutível agora, não sei se já chegou na Venezuela. No balão de? O balão deglutível. O Swallowable Balloon. Oh, yes. Sim, chegou. É uma loucura. Todo mundo, todos os cirurgiões bariátricos que ontem diziam, não, o balão intragástrico começaram a fazer. Não serve. Mas agora, o Swallowable sim serve. Esse balão, eu vou até aproveitar, desculpa te cortar, aproveitar o embalo, ele está muito debatido no Brasil. Teve até um grupo de endoscopistas que tem uma briga até quase que judicial, ou mesmo judicial com a empresa. Pelas propagandas que a empresa faz, a gente fez um protocolo no HC, né, sobre o balão, então eu tenho uma percepção um pouquinho mais científica também do balão, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre esse balão, que é uma discussão aqui do Brasil, dos médicos, que está absurda. E está tendo investimento alto aqui no país e tem muita gente utilizando. O que você acha sobre esse balão? Eu quero saber as vantagens e desvantagens dele e riscos de complicações, benefícios. Fala para mim o que você acha. Acho que os benefícios são os mesmos, mas quizá mais baixos que o balão que fica mais tempo. Okay? Não é livre de complicações. Se supõe que o balão tende a desinflar-se espontaneamente e depois tem que passar todo o intestino, 6 metros, 7 metros depois do cólon para ser expulsado. Então, alguns cirurgiões bariátricos, pacientes que têm cirurgias prévias e que podem ter aderências, falam para o paciente, ok, você não vai ter os 3, 4 meses, vai ter 2 meses e vou enviar para o endoscopista para se retirar. Acho que não é uma boa indicação. Acho que o mesmo, não acho que seja uma vantagem poner o balão sem olhar o estômago. Muitos pacientes têm um refluxo tremendo, têm sintomas muito severos, são pacientes que não devem ter colocado o balão, paciente com grande hérnia hiatal, paciente que tem úlcera, gastritis, é melhor não colocar esse tipo de balão. Eu não acho que seja uma vantagem para os pacientes real ter um balão colocado sem fazer uma revisão do estômago. Então, a literatura, vou dar minha opinião do pessoal também, já falei no outro podcast com o Jimmy, a literatura mostra que não tem diferença colocar ele em relação à segurança, mesmo quando ele migra e tudo. Mas eu, por exemplo, fui passar um balão uma vez num paciente que não tinha nenhum sintoma, e quando eu fui passar o balão, passei o aparelho, tinha uma esofagite eosinofílica das piores que eu já vi na minha vida. E ele nunca percebeu, provavelmente desde a infância, ele deve ter a dieta adaptada. Uau. E eu contraindiquei o balão. Eu tirei o balão, tratei a eosinofílica e depois eu fiz a sutura endoscópica nele. Porque passar o aparelho era o risco uma vez, sob minha visão. Passar o balão, e se depois ele piora e não recupera, como é que eu vou tirar o balão? Então esse foi o que eu pensei no momento e não fiz. As chances são pequenas disso acontecer. Quantas vezes você não fez um balão por contraindicação da endoscopia? Poucas.
poucas, mas pode acontecer. Mas essas poucas são importantes. Exato, pode acontecer. E em relação à colocação sem ver, é interessante, eu já peguei paciente que o médico solicitou uma endoscopia pré-colocação do balão deglutível. Então é interessante. Doesn't make sense. É porque tem muita gente. O que me preocupa, o balão, primeiramente eu quero deixar claro que o balão funciona. Tá? Eu fiz o protocolo no HC. A gente faz no HC, você conhece a gente faz de forma séria. A gente não tem nenhuma relação financeira com empresa nenhuma. E o balão ele deu 10% de perda de peso, que é um pouco menor do que os outros, talvez pelo tempo, talvez pela consistência do balão, mas que é uma perda de peso considerável, efetiva e que até melhora comorbidades, como a gente tem esse dado na literatura. Mas a gente viu algumas deflações. Não é difícil de engolir o balão, todos os pacientes, 40 pacientes conseguiram engolir. Mas o que me preocupa mesmo é o fato de pessoas não relacionadas à área endoscópica passar o balão. Sim. Você pega um cardiologista, ele passa o balão, o paciente deglute, e aí, por exemplo, ele fica impactado no estômago, não consegue soltar o catéter. E aí? Esse paciente vai para o hospital com o catéter, vai para onde? Então isso é algo que me preocupa. Eu, semana passada, eu retirei um balão deglutível impactado no antro, que o paciente chegou via PS, não foi nenhuma encaminhada para mim. Ela deu sorte de chegar no hospital onde tinha pessoas com expertise para retirar. Ela poderia ter chegado no hospital no dia de um plantonista que não tira. E aí? Essa paciente vai ficar migrando de hospital para o outro, impactada, vomitando. Então esse é um risco que eu falo até para a empresa. Eu acho que é uma boa arma o balão deglutivo, é uma boa. Você pode ter benefícios com ele. Tem paciente que tem trauma de endoscopia, tem paciente que quer evitar ir para o hospital. Tudo bem, eu acho que é uma boa, bem bacana. Principalmente você retirar ele sair sozinho, eu acho bem legal. Mas eu acho que tem que ter um endoscopista pelo menos na equipe. Pelo menos na equipe você tem que ter um endoscopista. E isso não é uma coisa que a empresa solicita, né? Ela não faz isso como uma orientação. E é uma coisa que eu já discuti que eu acho que tem que ter. Apesar de eu defender o balão, não defender, mas assim, respeitar o balão. Sim. Fizemos o protocolo, ele funciona assim, ele é seguro. Mas a gente eu acho que tem que ter esse cuidado, porque a gente teve que tirar o balão impactado. É muito mais barato o balão deglutivo? Esse é um dos problemas, ele é muito mais caro do que o normal e muito mais assim, depende muito do que você considera muito ou menos. A gente vai falar de valor pelo fato de a gente não envolver comercial aqui no podcast, mas ele é valor mais alto do que o outro, então tem esse problema também, né? Sim. Ele tem uma perda de peso um pouco menor, pelo menos na nossa impressão. Não é o que a literatura diz, a literatura equipara os balões. É bom deixar isso claro, tá? É o nosso resultado, não é o resultado médio da literatura. Tem meta-análise que mostra que ele é similar. Mas é isso, você vai ter um custo maior, talvez por uma perda menor, mas sem fazer endoscopia. Então, você tem que ver, eu acho que o balão, a indicação é individualizada, né? A gente não pode, eu só passo esse, eu só passo aquele. Eu acho que quando uma pessoa só faz isso, ela está sendo mais comercial do que médica. Sim, outra coisa que preocupa é que estão colocando balões em doentes que não precisam. Pacientes, mulheres novas que têm 23 anos e têm 5 quilos a mais, 6 quilos a mais, vai colocar um balão. É discutível. Não acho que seja uma boa prática para esse tipo de paciente que tem 24, 25 de índice de massa corporal, para colocar um balão como é fácil. Essa indicação se torna mais estética do que o que era nosso objetivo inicial, né? Sim. Mas realmente acontece muito, principalmente aqui no Brasil. E já que o nosso tema é endoscopia bariátrica, o futuro dela, agora a gente tem visto o pessoal da Mayo Clinic, da Harvard, estão estudando muito os mecanismos da perda de peso, os mecanismos hormonais, e para tentar ver qual paciente que realmente se beneficia, né? Hoje em dia a gente praticamente joga na loteria. Você pega um paciente obeso e trata com um método. Eles estão tentando selecionar o que é melhor para cada paciente, né? Uma medicina mais personalizada. Sim. O que eu acho super adequado. Você acha que isso vai interferir no futuro da endoscopia bariátrica? Você acha que a gente precisa do que mais para ser, teoricamente, mais respeitado, né? Como trabalhos randomizados, esse tipo de estudo. O que você acha que vai influenciar no futuro da endoscopia bariátrica? É complexo. Acho que não sei se a inteligência artificial vai ajudar a algo misto. Provavelmente a recoleção de dados para poder predecir
qual é o paciente que precisa de um bypass gástrico, qual é o paciente que vai beneficiar do gastroplatia endoscópica, qual da combinação de gastroplasia endoscópica com miotomia do antro, por exemplo, ou com derivação. Acho que sim, que agora é como uma terapia genérica. Tudo o que quer perder peso, tudo, balão, tudo, cirurgia, tudo, não. Tem que haver uma caracterização, uma compartimentalização, uma seleção dos pacientes. Há coisas que ainda não conhecemos. Então, acho que... Na verdade, a gente não conhece nada, né? A gente só sabe que causa um retardo do esvaziamento gástrico e ocupa o espaço. A gente não conhece nada... Por exemplo, até agora não foi provado se tem alteração hormonal ou não. Sim. Então, tem várias coisas que precisam ser estudadas. É fundamental. É fundamental. É por isso que, com o bypass gástrico, há pacientes que vão muito bem, há pacientes que têm uma reganância do peso tremenda, perdem a cirurgia fica perdida. Então, esse paciente tem uma característica totalmente distinta a outro que ainda não conhecemos. Eu acho muito interessante isso, eu vejo muito no reganho de peso, né? A gente faz argônio em todo mundo que tem anastomose larga, mas tem pacientes que já tiveram desde o começo e outros não. Então acho que essa seleção é muito jogar na loteria. O argônio funciona, tá provado que funciona. Sim. Principalmente no começo. Sim. Depois o paciente que a gente fez no trabalho, ele sempre reganha. Depois de 3 anos todos reganharam e todos reabriu a anastomose. Interessante isso. E aquela coisa, o que é o maior benéfico? É a interhormonal, não é o restritivo dele, a gente está fazendo só a restrição. Então é uma coisa meio loteria que funciona por um período e depois passa. Então precisa realmente estudar melhor. Para finalizar, que deu nosso tempo, a gente está falando do futuro. Para você, qual que seria o dispositivo ideal para endoscopia para tratar a obesidade? Se você fosse montar um dispositivo, uma técnica, qual que seria? O que tem que ter na sua técnica para funcionar? Tratar de fazer alguma coisa similar que imite o bypass gástrico, que é a cirurgia que mais funcional. Então, uma combinação de restrição com derivação. Pode ser uma anastomose com magnetos, que vocês conhecem muito disso, uma anastomose com magneto e algum procedimento restritivo. Pode ser a gastroplasia, pode ser. Uma coisa muito interessante no DDW this year, que foi uma intervenção percutânea intragástrica com trocar de laparoscopia dentro do estômago e usando o endoscópio como câmara. Você viu? Não viu? O endoscopista levantava a parede e o cirurgião, com o trocar dentro do estômago, fazia aplicaturas. Muito rápido, muito eficiente. Poderia ser uma coisa como essa, uma combinação de cirurgia para restrição. Mas não era fácil, não. É bem complicado de fazer. Sim, deve ser muito complicado. Mas há 20 anos, fazer o bypass gástrico era cirurgia maior. Então, uma combinação de restrição com derivação. Concordo 100%. Enquanto a gente não criar uma técnica metabólica para endoscopia que funcione, né, e seja duradoura, a endoscopia nunca vai superar a cirurgia. O grande problema também da endoscopia é essa, né? A gente não existe uma técnica duradoura. Todos 2 anos, 2 anos. Sim. Igual argônio. O dado era estudo randomizado até 1 ano. Aí agora a gente fez esse trabalho com o Vitor Brunaldi e mostrou que em 3 anos, na verdade, volta tudo. Então, o argônio, uma sessão, 2, não adianta. Ele tem que ser contínuo, né? Você tem que repetir ele praticamente anualmente. Estou certo que daqui a uns anos vamos a ter um procedimento de Moura Procedure. Like Rubino, like Phobic Apella Surgery. Okay? Vamos ver. Então, maravilha, Alberto. Foi um prazer conversar com você. Meu prazer. Infelizmente o tempo acabou, tinha muito mais coisa para debater, mas é só 20 minutos. Te agradeço muito, sua presença aqui no Brasil é sempre especial e que você retorne sempre nos visitar. Muito obrigado. Honor para mim. Obrigado, Diogo.